Vamos lá, vamos aquecer. Ficar Vamos entrar em feliz. campo agora. Vamos falar de quê, galera? Vamos falar de... Salve, salve, pessoal! Estamos aqui em mais um podcast do nosso Pode Por Que Não. Pode? Por que não? Por que não? Por que não? E a gente vai falar de um tema muito especial pra gente, que é a comunicação no ambiente de trabalho. Mas antes de começar aqui apresentando os hosts que estão comigo também aqui do nosso elenco fixo, saudades de vocês, gravato. Ô, gente. Thiago não tá aqui. Very long time ago. Thiago tá de castigo Thiago no tá de milho. castigo. Provavelmente porque não se comunicou direito, tá fazendo demandas novas. Ixi, Eu vou mandar o queijo pro Maria. Thiago. Tiagão, você Não, vai ver mentira, essa? Thiago, corta essa parte. Nossa senhora. Ai, Bruno. Tô sabendo que o novo boss dele aí andou dando... Não. Botando ele no milho. Não tem nada a ver com É isso. Botando ele no verdade. milho. Não posso nem falar isso, Não pode? que agora o chefe dele tá aqui. Puta merda. Mas antes da gente passar pra nossa mesa, vamos falar das nossas redes sociais. Estamos tendo corte todos os dias lá no Instagram, no Twitter, no YouTube e no Spotify. Falei todas? Every single day, é isso aí, Então, cara. lá todos os dias. Então, segue a gente lá, @pode por que não. E aí, já entrando na nossa pauta, a comunicação. Eu queria cantar aqui pra mesa, né? Pra vocês se apresentarem novamente, né? Que tem tanto tempo que vocês não vêm, né? Vamos Tem que me apresentar de novo. Me apresentar de novo. Eu fiz a Apresentar barba, de novo, cortei né? o cabelo. Mudou aí o tal. visu, né? Mudei bastante. Vocês consideram a comunicação quão importante hoje nos profissionais, nas skills dos profissionais? Quero que vocês falem um pouquinho sobre isso. Muito bom, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel, Leandro e Carol. Já estava com saudade, acabei de postar aqui nas minhas redes sociais, já me sentia muito tempo longe da casa e cá estamos de volta. Cara, comunicação, eu falo assim que a minha percepção, né, na comunicação, as pessoas quando me procuram, né, falam sobre não consegui aprovar tal projeto, não passei agora, né, final de ano aí na firma, a gente tem muita fase aí de aprovação de projeto, de orçamento para o ano que vem e tal, e as pessoas pontuam, né, essa não aprovação, o não atingimento de alguma coisa em cima, acaba terceirizando isso, né? Por isso que a gente fala que a culpa vem um ponto numa via contrária de autorresponsabilidade. Por que eu quero falar isso? Porque, na minha opinião, a comunicação ela é sempre responsabilidade de quem está emitindo, né? Então, se uma pessoa te entendeu errado, desculpa, não foi isso que eu quis dizer, foi. O protagonismo tá para quem fala, né? Para quem emite, para o emissor. E a responsabilidade do que vai chegar no ouvido ali de quem tá ouvindo, a responsabilidade é tua. Você não pode ser dúbio, você tem que ser claro, saber para quem tá falando. Então, a forma como falar, acho que tudo isso são preocupações de quem emite, né? De quem fala. E para mim a comunicação é protagonismo de quem quer passar o recado. E na hora de uma aprovação, na hora de falar sobre alguma coisa, na hora de um trabalho, na hora de uma apresentação, de vender um trabalho, é comunicação. Então, se você não vende, se você não aprova, se você não tem sucesso, você teve um problema na comunicação. Você não soube falar da forma correta aí, né? E aí, enfim, a gente pode entrar mais ao longo aqui para falar sobre a escolha dessa linguagem, para saber com quem você está falando, né? E aí adequar a sua comunicação com a pessoa com quem você quer falar. Eu acho que a animação é por aí. Legal. Daniel, Leandro. Bom, vou me apresentar de novo? Não, tô de brincando. jeito nenhum. Gente, comunicação no ambiente de trabalho é toda transmissão e compartilhamento de informações que acontece dentro da empresa, né? Esse é o nosso foco da nossa conversa hoje, né? Nós não vamos falar de conversa com o cliente, de publicidade, marketing, propaganda, não é isso, né? É a chamada comunicação interna, né? Que tem como público-alvo os colaboradores e abrange ações como comunicados, campanhas, incentivos, feedbacks, reuniões e até conversas informais no cafezinho, né? Então, só para a gente deixar claro quais são os desafios, né, em relação à comunicação interna, né? Comunicação da porta para dentro da empresa, entre gestores, colaboradores, que eu acho que aí é onde a gente consegue ter um domínio aqui e, de repente, trazer um conteúdo relevante aí para os nossos gestores. Bom, estamos aqui, inclusive, né, no nosso Pode Por Que Não, né? Apesar de não sermos grandes comunicadores, tentando sempre transmitir uma mensagem,
deixar um conteúdo, deixar um aprendizado. E aí a gente se depara com o quão desafiador é isso. Sim. Né? Só que você prepara um roteiro, você se prepara para falar, você tem uma ordem, tem todo um conjunto de regras que, quando a gente precisa passar uma informação dentro da empresa, isso geralmente não acontece. Né? A gente não se prepara para passar uma comunicação. A gente se prepara mais com a coisa do que é aquela coisa, e geralmente a gente conhece aquilo, né? E não se preocupa com a perspectiva de quem nunca viu na vida. Entendi. Isso eu acho que é um dos principais pontos que hoje tornam, até a gente estava falando antes de iniciar aqui, né? A gente é ruim nisso. Hoje tem um especialista aqui bom nisso, né, para falar e para dar aula, mas a gente tá aqui para explorar por que a gente é ruim nisso, né? Onde que a gente falha, por que existem tantas falhas, né? Então, um dos principais pontos assim que eu acho que pode ser explorado é essa questão da perspectiva, né? Legal, eu tenho uma história muito legal sobre isso, porque durante a faculdade eu fiz comunicação social, publicidade. A gente tinha que escolher uma empresa para fazer uma identidade visual e apresentar para esse cliente e, enfim, ser aprovado ou não. E eu escolhi a minha mãe, que é uma costureira pequena e tal, ela não é muito informatizada, e levei ela para a faculdade. Fiz um show na minha apresentação, e aí o meu professor perguntou para minha mãe: "E aí, mãezinha, né? O que você achou da apresentação?" Aí ela: "Foi lindo, mas eu não entendi nada." Cara, foi o pior dia da minha vida. Porque eu usei todos os termos técnicos em inglês. Foi super Faria Limer na apresentação. Porque, né, tava aprendendo isso, queria mostrar. E eu rebusquei muito a apresentação, porque eu queria ser muito técnica. E eu nunca tinha pensado sobre quem escuta. Foi a primeira vez na vida que eu pensei em simplificar a comunicação como uma estratégia. E eu queria que vocês comentassem quais as estratégias que vocês usam no dia a dia para se comunicar melhor. Se tem alguma, o que vocês sentem aí? Ah, cara, com certeza tem, Carol. Assim, você me fez lembrar um episódio do Roberto Justus, o Aprendiz. Não sei se vocês viram essa, né? Que não lembro qual foi a edição, mas enfim, todo mundo preparado, uma das fases finais, assim, de apresentação lá de um projeto que eles fizeram na rua, né? E aí tinham que ir pra sala de reuniões para fazer aquela apresentação lá do projeto. E aí, cara, é muito legal, assim, porque você vê os caras pensando em coisas filosóficas, assim, um pensamento de inovação, de querer impactar, porque eu vou estar falando com justos, porque eu vou estar ali, não sei o quê, e aí faz toda essa apresentação baseada nisso. E quando eles estão sentados na mesa, o Justus abre a reunião, fala: bom, vocês vão explicar hoje pra gente aqui o fechamento da dinâmica, da didática, mas não vai ser pra gente. Entrem os nossos júris. Entraram 10 crianças. Eu lembro, já vi esse episódio. Caraca, entraram 10 crianças, assim. E sentaram na mesa. E o Justus falou: pode explicar pra elas o que vocês fizeram. Cara, olha o poder de além de síntese, né? Mas é um poder assim de adaptar o discurso. Exatamente, total. de adaptar o discurso. Então, sobre a perspectiva que você falou, sobre a preocupação com quem eu tô falando, e a gente sempre usa essa máxima, né? Cara, eu não entendi. Explica como se eu fosse uma criança. E quando a gente quer dizer isso é porque você pede clareza, pede um detalhe, uma clareza e um português claro, né? Dessa forma. Palavra-chave, clareza. Clareza. E aí, pra mim, pra fechar o ponto, assim, eu tenho muito essa crença, né? Que é sobre, eu acho que você talvez ia falar sobre isso, sobre o perfil, né? O perfil da pessoa com quem eu vou me comunicar. Então, eu vou para uma reunião de apresentação para um CEO, cara, eu sei que o CEO é um cara dominante. O que o dominante quer ouvir? Quer ouvir números, quer ouvir o que ele vai ganhar com isso, o que a empresa vai ganhar com isso, e eu formato a minha apresentação para apresentar, dizendo assim: olha só, chefe, eu tô vendo aqui que 25% dos nossos produtos hoje, que representam 82% da nossa margem, estão dentro do nosso estoque, e esse cara aqui eu não vou deixar faltar, porque vai fazer parte da venda final. Porra, olha só o arcabouço, né, de demonstração de conhecimento que eu tô tendo. Se eu vou falar com um cara que é influente, um cara que não aguenta 10 minutos sentado numa sala de reunião, que ele já fica se coçando, né, a gente conhece pessoas assim e tal, que trabalham. Cara, você tem que ser você tá olhando pra mim, né? Não foi uma indireta, mas trabalha contigo. E
Beijo, Federico. E você sabe que tem que ser rápido, que tem que ser Sim. sucinto, que tem que ir direto ao ponto. Tem que ser na velocidade. Na velocidade dele. dele. E idem para um cara conforme, idem para um cara estável e tal. Né? Uhum. Então, para mim também, o Daniel chamou atenção para isso, para clareza. E para mim você falando sobre foco na pessoa, eu traduzo isso no perfil. Uhum. Eu tenho que saber com quem que eu tô falando, para quem eu tô apresentando, pro nosso chefe lá, com um cara conforme, que adora método, número, Uhum. embasamento, e eu sei que a decisão dele não é na hora. Eu sei que Uhum. ele tem uma tomada de decisão um pouco mais lenta, precisa colegiar com alguém, Uhum. e isso faz parte da comunicação, né? Sabendo que é uma pessoa que não tem uma tomada de decisão rápida, e ele às vezes precisa colegiar com pares Uhum. dele, traz para reunião. Traz Legal. alguém que você precisa comprar, e você às vezes, muitas vezes você precisa vender para um cara que é par dele, para falar assim, cara, se esse cara comprar, ele influencia a pessoa que eu quero que aprove. É meio maquiavélico, assim, há quem diga, né? Que pode ser manipulado, mas tudo isso Faz uso de parte do ferramenta. game, né? Usa de ferramenta. Sim. Só para deixar claro, né? Então, assim, não sei se todo mundo já viu um prisma, né? Se você vê o que é um prisma, você fala assim, do meu prisma aqui eu vejo de tal forma. Um prisma, se eu colocar ele aqui em cima dessa mesa nesse momento, a luz vai bater nele. Uhum. As luzes aqui, o estúdio aqui é cheio de luzes. A luz vai bater nele, para você vai verde. Uhum. Para mim vem azul, porque ele quebra A luz, né? a luz na sua pureza. Uhum. E cada lado dele manda uma cor, né? Se ele for de 8 Cada lados, face, né? né? Se ele for um Uhum. octógono, por exemplo, ele vai fazer 8 cores Uhum. saindo. Então eu tô aqui desse lado do meu prisma e eu tô vendo aqui verde. Uhum. E você tá vendo aí do seu lado vermelho. E eu falo pra você, olha, é verde. Aí você vai falar assim, não, Tá é vermelho. viajando. Não é isso, é o ângulo, Sim. né? Uhum. E isso é muito da formação que a pessoa... Então, assim, não é só se é sanguíneo, se é, né? Só dessas coisas mais avançadas, que eu acho que é Uhum. difícil a galera toda ter esse conhecimento. Mas eu falo assim, cara, qual a classe social dessa pessoa, né? Uhum. Quanto de estudo ela teve, né? Essa pessoa é da área de marketing, essa pessoa é da área administrativa, essa pessoa que você está conversando, ela é uma pessoa que muito operacional, não, ela é mais gestora. Então, Uhum. assim, cada um vai ter um prisma diferente. E é aí o cerne da questão, né? Você perguntou qual é a maior dificuldade, né? Uhum. Com a sua estratégia, né? Então, mas antes de Uhum. você bolar a estratégia, você não perguntou qual a maior Aham, dificuldade. A sim. primeira pergunta que é qual a Uhum. dificuldade? É a cachaça fazendo isso. Você tá tomando cachaça, Daniel? Tô tomando. Aqui, ó, a nossa cachaça Cotter. O pessoal do estúdio já aprendeu que eu sou cachaceiro, sempre põe aqui, né? O nosso Henrique aí sempre traz uma cachaçinha e a gente fica mais soltinho, né? Pra falar. Gente, então é isso. Antes de você bolar uma estratégia, e tem várias, né? Tem Uhum. vários treinamentos, principalmente para quem é gestor, para poder se comunicar melhor, comunicação efetiva, comunicação abrangente, comunicação restrita, né? Tem Sim. várias maneiras de se comunicar, né? E a gente pode explorar nas próximas aí, mas assim, o cara tem que entender e se preparar. Uhum. Qual que é o principal método? Uhum. Existem vários métodos, mas acho que antes do método tem que vir um convencimento em você mesmo que Uhum. quando você sai de casa, todos os dias, você entra dentro do escritório para vender um produto. Uhum. E esse produto ele precisa estar claro, ele precisa estar bem comunicado. Uhum. Que produto é esse? É o seu profissional, são as suas ideias, aquilo que você vai fazer no dia a dia. O tempo inteiro é venda. E venda é comunicação, gente. Uhum. Então, se a gente sair de casa, qualquer profissional, sair de casa entendendo que a base de tudo é a comunicação, já muda a chave. Uhum. Porque o que a gente mais quer fazer quando a gente está ocupado e escuta uma pergunta? Que a gente sabe a Responder resposta. logo? A gente quer se Quer livrar se dela livrar, logo. né? A gente quer passar para frente aquilo Exato. ali. E aí, a gente não trata a comunicação com a devida seriedade que ela precisa ser tratada. Uhum. Você quer responder pra se livrar logo Você tá aqui, né? E foi, né? Você tá aqui no computador. Tchac, 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 Uhum. tchac. Aí a pessoa abre a porta da tua sala, inesperadamente, e te faz uma pergunta que você sabe a resposta, ela é muito óbvia. Você vai dar a resposta mais curta, objetiva possível, Uhum. porque você está ocupado. Uhum. E a pessoa te interrompeu sem que você estivesse preparado para aquilo.
Mas esse é o momento que você precisa ter frieza e entender que a comunicação é super importante. Você para, ou se você não puder parar, você fala, cara, volta daqui a pouco. Mas para, se conecta com aquela pessoa, pede para ela repetir a pergunta e conversa, né? Isso é um exemplo só. Mas acho que o principal é você entender e botar dentro do seu coração, da sua mente. E lembrando, de novo, né? Ninguém aqui é especialista, eu também sou ruim nisso pra caramba. Né? Botar dentro do seu coração e da sua mente que comunicação evita muito problema. Né? Muito ruído, né? Mata muito ruído, né? Uma informação passada, recebida e processada, né? Que aí nós vamos falar disso aqui, dos tipos de comunicação daqui a pouco. Né? Aí é isso aí. Legal. E aproveitando, vocês dois são gestores e tem muita gente que vocês se comunicam, tanto para cima, para os lados e principalmente abaixo. Quais são os erros que vocês conseguem trazer, tangibilizar aqui na prática, de comunicação que vocês mais enfrentam hoje nas equipes de vocês? Um brinde. Essa eu começo. Tá empolgado para essa? Não, é porque senão também fica só, né? Vai lá, a gente fica girando. O processo de transmissão de informações, ele precisa ser de forma clara, objetiva e precisa. Então, uma pessoa precisa ser compreendida pelo outro ou pelas demais. E é nesses 3 pontos que geralmente acontecem as falhas, né? Ou falta clareza, ou falta objetividade, ou não houve precisão naquilo que se quer passar. Tá. Traz um exemplo pra gente. Quando falta clareza, só para concluir aqui a parte teórica da coisa ainda, quando falta clareza, o ser humano não consegue entender o que você está falando. Quando falta objetividade, a outra pessoa que está recebendo dispersa, porque qualquer coisa fica mais interessante do que aquilo que você está falando. Sim. E quando você não tem precisão, ou seja, você não está seguro daquilo que você está falando, você não está trazendo um conteúdo que você domina, aí gera confusão. Então, vou dar um exemplo bem cotidiano do nosso dia a dia, né? Você abre uma reunião, você abre para falar de uma reunião, de um determinado assunto em uma reunião, que tem 5 pessoas escutando. E aí você começa a reunião, primeiro ponto que você tem que ter é clareza. Então você começa com slides super complicados, você dá uma volta gigantesca para ir direto ao ponto, né, que é a objetividade. Então você já perdeu ali, você tem que abrir o processo de comunicação. Carol, vou te falar hoje sobre plano de saúde. Você não pode começar a contar uma história e tal, sem objetividade, né, para falar sobre plano de saúde. Porque aí você já perdeu. Você tem que puxar logo para o assunto, que a pessoa já começa a raciocinar em cima do assunto. Entendi. Primeira coisa, fala, ó, então nós vamos falar sobre isso. Então você foi claro sobre qual é o tema e o que nós vamos falar. Quando você parte já para o desenvolvimento do teu assunto, aí é objetividade, né? E o que é que traz mais objetividade? Frases curtas, poucas frases e principalmente números, né? Em uma apresentação. Números e exemplos, né? Trazem objetividade. E por último, a precisão é aquilo. Você não pode passar uma informação, eu acho que é isso. Eu acredito que seja melhor assim, mas tem que confirmar com gestão de pessoas. Perdeu a credibilidade. Acabou. Ali, sabe, eu estou pronto para receber a informação e sair dali para resolver um problema, provavelmente. E aí tem que confirmar com gestão de pessoas, tem que checar isso, se você tiver com muito tem que checar, nem vá para a reunião, nem leve. Porque você vai perder um dos 3 pilares da comunicação, né? Que é o precisa. A informação precisa ser... Quanto mais precisa, melhor, né? Legal. Porque aí você passa credibilidade para as pessoas. Eu queria aproveitar, Nicolas, para você complementar. Você acha que o brasileiro enrola mais para se comunicar? Porque tem um jeito, né? A gente brinca muito que tem esses quebra-gelos, que é muito comum na reunião, sobre o time, sobre isso, sobre aquilo. E isso acontece também no meio das reuniões, isso é uma coisa cultural. Mas você acha que o brasileiro, ele não é objetivo, ele não cumpre isso? Como que você enxerga isso hoje? Cara, assim, Carol, falando do que eu vejo no corporativo, né, no mundo corporativo sobre isso, esse quebra-gelo, para mim, né, trazendo para o que os livros falam sobre isso, né, é o famoso rapport, né? O rapport é você estabelecer uma comunicação, estabelecer um
um canal de comunicação, não é nem um canal, né? Uma frequência. Uma frequência de comunicação que é onde os dois estejam sintonizados, né? Sintonizados na mesma frequência de rádio, né? Sendo bem antigo aqui. E quando traz essa enrolação, ou traz esse aquecimento, né? Pra dentro de uma conversa, eu sou o cara que pratico isso muito, assim, tá? E vejo gente, né? Gente de grande escalão de diretoria fazendo isso também, porque você precisa, principalmente quando isso antecede uma notícia ruim. Legal, então isso é uma estratégia também, né? É uma estratégia, Legal. Com certeza isso é uma estratégia para tornar o ambiente um pouco mais tranquilo, um pouco mais dominado, mais descontraído, todo mundo rindo e tal. E você vem com uma notícia mais pesada, né? O próprio feedback, né? A gente vai falar dele daqui a pouquinho também, sobre essa... É como se fosse um canal de comunicação para criar confiança, né? E depois trazer isso para um patamar, para uma conversa mais difícil, caso necessite, né, naquele momento. Mas, para mim, o principal ponto, assim, quando o Daniel estava falando e eu pensando no exemplo para ser prático, eu faço isso muito com o time, assim, né? Eu costumo trabalhar, dando as diretrizes do o que é preciso fazer para tal atividade, para tal entrega. E o como fica a cargo, a critério, né? Do colaborador. Porque, afinal de contas, a gente também não quer criar robozinhos de apertadores de botões e que esses caras só executem o que você quer que seja executado. Que a gente pode entrar numa outra seara de conversa aqui, que é sobre isso, né? Ter um líder, ter um gestor que só prevalece a ideia dele, né? E então, a gente costuma falar, né? Faz um belo processo de contratação, a pessoa estudou em Harvard, tem Master Business, motherfucker, em um monte de lugar, mas chega no trabalho, você dá um job description e fala pro cara o que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer, que horas, entrega até às 10, faz não sei o quê. Pô, cadê aquele talento que você contratou? Sim. Contrata um talento para botar dentro de uma forminha, né? De uma caixinha pré-moldada. A comunicação vem sobre isso, e eu vejo muita equipe, quando a falha da comunicação acontece, é quando você passa uma diretriz sem... Tá com preguiça, na boa, de querer explicar o para que serve aquilo como um todo, e fala assim, fulano, faz só isso aqui pra mim que eu preciso entregar isso aqui e tal, sem dar muita informação. Entendi. E aí quando vem um número meio quadrado, vem sem uma informação correta, porque você não explicou qual era o objetivo. Então eu gosto sempre de dizer assim, ó, tô pedindo isso porque a gente tá em dezembro agora, fechamento de ano, e aí tudo que acontecer agora esse ano fica em 2023 aqui, e 2024 a gente vê o que acontece. Quando não explico isso, e é isso um exemplo prático de hoje, né, que aconteceu, pedi para que algo acontecesse, para que fizesse determinada atividade, e sempre foi algo que eu coloquei, né? Olha, cuidado com as ações desse mês, porque vai gerar consequências no mês posterior. Só que a gente tá em dezembro, fechamento de ano, cara, se rolar alguma coisa para 2024, eu tenho 11 meses para resolver isso depois, né? Se estourar isso um custo, isso vai me estourar um custo um pouco... né, em relação a um acumulado do ano. Mas o que importa, na verdade, cara, você tá ciente que nós estamos em finalzinho do ano? Estamos aí há 15 dias de acabar o ano, 16 dias de acabar o ano. Precisamos fechar com o melhor resultado possível, porque é o fechamento anual da empresa. Porra, olha a comunicação, como veio abrangente, né? Sim. Como ela veio contextualizando ela, clarificando tudo isso, para que fosse executado, né? Isso eu acho importante. Um comentário sobre isso é que pergunta, né? Você acha que o povo brasileiro, né? Pô, eu vejo, eu já tive experiência assim, trabalhando com SAP, com outras ferramentas que eu trabalho. Eu tenho reuniões com pessoas da Inglaterra, pessoas da IBM e tal, que são americanos, enfim. São muito objetivos. Isso é a cultura do lugar. Sim. Claro que o Rolando Lero, né? Pode prejudicar a mensagem que você quer passar. Então, acho que a resposta é: tudo depende muito do que você está querendo comunicar e o público que você está falando. Por exemplo, se você tá passando uma mensagem difícil, cara, vamos lá, falar de desligamento. Desligamento, você não pode ficar enrolando. Tem que ser objetivo, Você né? tem que ser objetivo, você tem que ser curto, reto, direto. Porque não é um momento bom. Imagina, a pessoa senta na sua... E aí, como é que você tá? Como é que tá seus filhos? Como tá o cachorro? Cara, quando ele falar que a mãe dele tá assim, que os filhos estão assados, você já
Já tá Você tá chorando. morrendo pra poder demitir o cara. E você Você tentou tem que ser... Aí, queimar o ali, negócio e ainda piorou a situação. Não, a situação em casa tá terrível. Mas vai piorar. Tipo... Você fala assim, olha, então trago más notícias do reino da Dinamarca. Nada tão... Um novo problema pra você. Exatamente. Você Tá tá ruim. ruim, problema assim? Tô. Então tá. Então, Toma mais essa um. aí. Né? Então, difícil. Isso, né? Agora a situação, cara, Deus. você vai dar uma notícia de que o time bateu meta. Aham. E aí, pessoal, como é que vocês estão Sim. se sentindo hoje? Vocês estão se sentindo vitoriosos? Como é que tá teu pai, tua mãe, teu filho? Aí é diferente. Né? Uhum. Mas tu vai dar uma má notícia, tu vai fazer o papel lá de bobo da corte, né? Não rola. Sim. Então, eu acho que a palavra-chave é coerência. Aham. A comunicação, quando você montar a sua estratégia de comunicação, quando você pensar no que você vai falar, e às vezes isso tem que ser feito em minutos, Uhum. tenha coerência com a situação, né? Pra saber de que forma você vai fazer isso, né? Eu volto pro perfil, né? Pra mim, exatamente o que você tá dizendo pra mim, pra gente, né? Uhum. Volta pra mim pro perfil, porque eu tenho, por exemplo, 3 coordenações lá, 3 coordenadores, e, cara, eu me comunico completamente diferente com uma pessoa, cada com um, dois né? e com o terceiro. De manhã, quando eu tenho que mandar uma mensagem, fala assim, fala, tudo bem? Bom dia, como é que você tá? Cara, eu não te vi ontem, você tá meio sumido e tal. Ele já responde assim, bom dia, tá precisando de quê? O que você quer? Um deles, né? Um deles, né? Uhum. O outro você já pergunta assim, esqueci de perguntar, me vê tal coisa. Aí ele já responde assim, nossa, bom dia, dormiu comigo? Aí você fala assim, Cada caso é um caso. cara, É. cada caso é um caso, Sim. entendeu? Total. Então de novo, tal a história do perfil. E eu sei exatamente que essa vai ser a resposta de um ou de outro, a depender da forma que você aborda. Esse lance, ele tem até um nome, né? Introducing first ou disclaimer, né? Que o pessoal usa muito, né? Você faz um pequeno texto introdutório, né? Quase que para você entrar no assunto. Quando você começa a falar assim antes da reunião com uma Uhum. pessoa, você já vai puxando pro tema que você quer tratar, Sim. com certeza, né? Então você fala assim, então, e o pessoal lá do estoque, tá bem? Tá todo mundo bem. Pois é, aconteceu isso lá no estoque, tá, né? Aham. Entendi já. Geralmente o disclaimer ele vai puxando a conversa, né? Legal. Mas é isso. Legal. Tem uma frase do McLuhan, que é um filósofo que a gente estuda em comunicação, que o meio é a mensagem. Porque a mensagem, ela depende muito do meio pelo qual a gente usa o canal, seja as pessoas, enfim. E aí eu queria saber de vocês sobre os canais de comunicação. O que vocês veem hoje como mais eficiente, menos eficiente nessa comunicação corporativa? Porque a gente fala muito de e-mail, de endomarketing, de WhatsApp, tem uma série, né, de ferramentas, mas a gente tem comunicações mais ou menos efetivas. Tem uma boa prática? Como que as pessoas que estão hoje no mercado precisam olhar para esses meios? Cara, posso falar? Eu sou um cara, assim, meu chefe já até me deu um feedback, mas eu já falei Você pra ele não é o que cara tá do difícil. Não sou o cara do e-mail, cara. Não sou. Eu venci, assim, eu entreguei essa guerra, né? Uhum. Sabe aquelas coisas que a gente fala assim, tem lutas que a gente vai lutar, tem lutas que a gente vai perder. E eu, né, igual eu prefiro Você ter... perdeu pro Outlook. Eu perdi pro Outlook, velho, eu perdi. Eu não consigo, assim, é impressionante. O Daniel, se eu não me engano, já mandou um e-mail e ele já tava escrito lá assim, este usuário recebe mais de 100 200... e-mails por Por dia. hora agora é por hora. Agora é por hora, Que né? loucura. Cara, não vai, pra mim não vai. Mas assim, respondendo a pergunta, Carol, resposta cretina, né, como dizem, depende. Sim, claro. Porque eu acho que tudo se complementa, né? Tem pessoas que são mais impactadas pelo WhatsApp, eu, por exemplo, Uhum. vou falar pra vocês, assim, né, a gente conversa quase que diariamente. Eu tenho um SLA super rápido de WhatsApp. Já, Eu não sei se entendi. já viram, né? Mas eu fico ali no WhatsApp, já vi, já respondi, não aguento, Entendi. dá comichão, aquelas notificações ali, tem que responder logo. E o e-mail não dá, o e-mail muito raramente estou na frente do computador, Uhum. enfim, essas coisas não acontecem. E aí vem comunicação da empresa para colocar uma TV no corredor para falar sobre um novo benefício, Uhum. para falar sobre atingimento de uma meta, no mural do corredor. Sim. São comunicações que vão se complementando, né? Hoje, Uhum. para mim, sabe aquela coisa que a gente falava, a gente deveria normatizar o WhatsApp como uma ferramenta oficial, Corporativa, né? porque as pessoas falam Uhum. assim, cara, legal, obrigado. Formaliza para mim. Abre um chamado. Eu falo, Uhum. não, cara, não vou te abrir chamado, não vou te mandar e-mail. vai. Tá formalizado, tá aqui, É. né? Entendi. Mas pra mim, assim, 80%, pra É mim o- funciona o WhatsApp. Funciona. Mas é isso, é questão do perfil, é questão, né, da área, da criticidade. O Daniel brincou aqui, mas eu sei que é uma área que se cada um mandar por uma forma de comunicação,
lascou, né? Não tem controle. O indicador foi embora. Ou flexibiliza ou tem controle, né? Também tem uma, Tem que escolher. uma máxima que a gente tem que escolher, né? Mas pra mim tudo se complementa. Então, eu tenho uma opinião totalmente divergente do Nicolas. Que pena que é errado, né? Não, tô brincando. Provavelmente. Então, eu acho que a sua pergunta é excelente, porque um dos principais motivos das falhas de comunicação nas empresas é tentar abrir um monte de canal de comunicação. Sim. É o excesso, né? Então, assim, a empresa quer comunicar pelo Outlook, pelo WhatsApp, pelo blá, 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 blá. Um monte. TV espalhada. Cara, exemplo de startups. O que os caras fazem? Meu irmão, comunicação é Slack. Sim. Então você define uma ferramenta e fala assim, comunicação é ali. Se você não está ali dentro daquela ferramenta, você está fora do processo de comunicação da empresa. Sim. E aí não se admite, e a empresa precisa se posicionar, e, por exemplo, na firma, a gente tem um monte de canal. Sim. E aí fica aquela coisa. Você vai falar, o Você Thiago vai funciona assistir. bem pelo WhatsApp. Eu funciono bem pelo Teams. Sim. Você funciona bem pelo Outlook. Suponhamos que você tivesse caras de 40 anos a mais, funcionam muito bem pelo Outlook. Uhum. Caras de 30 a 40 funcionam muito bem pelo Teams. Uhum. E a moçada funciona bem, sei lá, pelo TikTok. Não sei. Sim. Então, quer dizer, a empresa precisa estabelecer o seu canal oficial de comunicações e não comunicar por outros locais. Manda um motorista auxiliar que, entrar no Slack, então. Pelo menos... Não, mas pode ser uma Tô intranet, brincando. entende, Sim. Nick? Depende da empresa. Eu Pode ser gostei, uma né? intranet, Você pode ser um app que seja intranet. Uhum. Mas se você escolher uma intranet, que seja um app que a pessoa baixa no celular, aí eu vou falar sobre isso, sobre como que a comunicação chega lá, né, no chão de fábrica, né? Então, pacote, né? Cara, toda empresa precisa se posicionar em relação à sua ferramenta oficial e o seu repositório oficial de comunicação. Perfeito. Essa quantidade de local para escolher onde que eu vou ver a informação é que gera a falta de compromisso e a perda da informação, a perca da informação, né? Então, se a empresa fala, ó, minha comunicação ocorre pela minha intranet, óbvio, você vai ter que fazer com que essa ferramenta chegue na mão de todo mundo. Sim. Que a informação precisa chegar, óbvio. Então, ali é o repositório oficial de informações. E você precisa investir sua energia, sua força e todo o engajamento em cima daquela ferramenta. Sim. E aí o cara abre lá. Não, eu tenho comunicação pelo WhatsApp, várias ferramentas. E aí o cara acha que vai receber por um, não recebe, vê por outro, enfim. E outra, o formato que a comunicação chega fica despadronizado. Porque, de repente, uma ferramenta não aceita o formato que a outra tem. E aí você onera seu time de comunicação, você onera todo o processo de comunicação por conta disso. Sim. Né? Tem mudanças na comunicação por aí. E aí é interessante você falar isso de startup, mas uma experiência que eu tive era da comunicação assíncrona, que é uma coisa que eu não vivi tanto na firma. Que é você ter realmente uma base de conhecimento em que as pessoas consomem isso, sabe? E... Que isso, Daniel? Não entendi. Depois eu te explico. Deixa eu voltar. Não explica. O raciocínio. Melhor não explicar. Mas essa questão da comunicação assíncrona era muito interessante. O Slack é um repositório justamente por isso, porque você não duplica a informação. Exato. E você não duplica o assunto. Então, as pessoas elas têm um trabalho, eu diria, de pesquisar o tema antes de fazer uma pergunta ou antes de iniciar um novo tópico, que é um comportamento completamente diferente quando você só é um consumidor ali de informação, né? Então, tem essa diferença também, né? Da forma que a empresa escolhe não só o canal, mas esse formato de vocês vão ser mais ativos, vocês vão ser reativos, né? Qual que é a linha. Uma ferramenta, por exemplo, que vai ser escolhida pela empresa, ela precisa atender três pilares, eu diria assim, da comunicação, né? Sim. Essa ferramenta número 1, ela tem que poder ser utilizada para one-on-one, né? Comunicação one-on-one. Segundo, comunicação de massa para determinados grupos. Então, ela tem que permitir que você agrupe, faça determinados grupos. E comunicação massiva, né? Assim, eu mando de um lugar, eu mando para a empresa inteira, com aprovação, né? E tudo mais. Tá. Então, hoje a gente vive, Carol, numa era super
é favorável a esse tipo de Pra isso, comunicação. né? Por quê? Vou te dar um exemplo do Teams, que é uma ferramenta que eu domino mais. Uhum. Você pode usar o Teams como chat, como reunião, como repositório de informações, integrando ele ali com outras ferramentas, como enquete, como tudo. Você Uhum. tem como usar essa ferramenta como tudo. Óbvio, gente, estou falando, mas tem um custo. Sim, né? claro. Estou dando só um exemplo. Aí tem outras, tem até ferramenta free, né? Uhum. Para fazer esse tipo de coisa. Né? Um Trello da vida, sei lá. Mas você colocando todas as informações ali, a gente está fazendo esse projeto agora. A gente está Uhum. colocando inteligência artificial para ler aquilo ali e responder as perguntas das pessoas. Então a gente fez, tá no ar esse protótipo, Uhum. né? Onde os usuários podem chegar lá e fazer qualquer pergunta sobre a empresa. Essa inteligência artificial que nós conectamos, que é o ChatGPT-4, ela conecta com o site da empresa, conecta com um documento que é o onboard de pessoas, Uhum. conecta com um outro site que é o site de serviços da empresa Uhum. e a base de chamados já atendidos. Então ele vai lá e tira dúvidas. A gente está fazendo isso agora. Legal. E assim, então, cara, quem foi antes de nós como gestores e profissionais aí que estão no mercado que tiveram essa oportunidade de resolver esse problema? Sim. Ninguém. A gente está diante da grande possibilidade de resolver esse problema de comunicação. Legal, legal. Vou dar outro exemplo para vocês bem rápido. Uhum. Você compra um imóvel. Aí tem lá o manual do proprietário. Pô, parece a Bíblia, né? Vamos ler Gigantesco. Lucas 14 para saber como é que eu Como é que troco eu o piso do apartamento. Vamos ler João 16 para saber onde é que tá passando a encanação da cozinha. Sim. Mano, imagina um chat GPT da vida conectado a todo esse material e você perguntar nesse chat GPT ali sobre coisas da tua casa. Uhum. Isso é tecnologia tirando barreiras e principalmente tirando fricção desse processo, Sim. que é o processo de comunicação. Então é o seguinte, galera, ou a gente resolve agora o problema de comunicação dentro das empresas, ou ninguém resolve mais, porque Sim. ninguém na história da humanidade teve tanta ferramenta boa para resolver esse problema como nós, que estamos agora com o controle na mão, né? Somos Uhum. gestores aqui na cidade, aqui, o país, o mundo está na mão Uhum. dessa galera, né? Nunca teve tanta ferramenta para resolver esse problema. Muito bom, legal demais. E eu vou trazer o que eu sempre trago, que é perguntar de gerações. Vocês acham que teve uma mudança muito brusca com a nova geração no mercado de trabalho em relação à comunicação? Que capciosa, né? Essa não tava no roteiro. Eu acabei hein? de falar muito, Essa então não tava você no responde. roteiro. Cara, assim, com certeza a comunicação é outra, né? Os meios, os canais, a forma, né? O como. Justamente por isso, né? As pessoas que estão recebendo, né? Essa comunicação é um outro avatar. É uma Aham. outra persona, né? Sim. Que recebe isso. E eu percebo isso, assim, né? Na firma, né? Eu tenho um colaborador de, sei lá, 45, 46 anos. Uhum. E tenho uma menina lá de desenvolvimento de P&D de 22 anos de idade. Uhum. Fui brincar sobre a Copa do Mundo de 2004, ela disse pra mim que quase que não tava nascida. É um abuso isso, mas enfim. Né? Falando que não tava ali e tal. Sim. Mas eu vejo, por exemplo, assim, né? Como eu falei, né? Sobre a história do perfil, e pra mim é um pouco mais intuitivo ter que virar essa chave, né? Esse Uhum. mindset na hora de conversar. Cara, são pessoas mais objetivas, né? Uhum. Pessoas que às vezes nem querem entender muito o porquê daquilo. Uhum. Que na verdade, a depender da ótica que a gente vai analisar, pode até falar de uma superficialidade maior, né? Uhum. São algumas pessoas que vêm só a critério de querer executar, só de entregar. Uhum. Não, fui pedido para isso, tá aqui, né? Esse aqui é o meu ponto, né? São pessoas que... É mais difícil hoje em dia também, né? A gente tem isso na firma. A gente já foi da época aí de ter que varar a noite, varar a madrugada para entregar alguma coisa. Hoje eu não Sim. vejo isso assim, Hoje né? não. E nem vejo disposição também, na verdade, né? Sem dizer que, né, também sejamos justos. Alô, Thiago. O Habib Thiago tá com a equipe Habib todinha está lá. chegando aí. Habib está chegando aí. Mas é Saudade isso, né? grande. Mas é algo esporádico, né, cara? Sei lá, Sim. deve ter feito isso, contando os dedos de uma mão aqui, isso no ano inteiro, né? Mas é isso, eu vejo a mutação nesse sentido, né? Inclusive, quando a gente falou sobre gerações aqui, Sim. né? Eu tava com a Mônica, lá, o pessoal da Startse lá, né? Da Startse, né? Que o pessoal encontrou ela também.
E Vocês falaram com a Mônica do X Love the Future, né? foi, Aham, exatamente. sim. She Loves Future, né? É Mônica Carvalho, né? Não, Mônica. Não vou lembrar o sobrenome, mas é Mônica. Mônica. X alguma coisa. Love Futures. É um... Muito top, cara. Muito Aham, legal. sim, Foi um ela é incrível. projeto muito legal, um trabalho muito legal que a gente participou. Sobre uma nova geração, Uhum. chamada Geração C. E aí a gente, quando perguntou pra ela, como assim, Geração C, né? É a geração pós-Covid, Sim. que é o C de Covid, né? Uhum. Que veio agora. Cara, muito, muito louco, né? Já Assim, pensar que já existe gente. já né? existe gente pra isso, né? O meu filho viu pessoas de máscara, assim, né? Aham. Pra ele, máscara é super normal ver pessoas de Sim. máscara na rua, né? E aí ela fala, né, que na verdade as gerações acontecem e elas se dividem Uhum. quando existem grandes marcos, né? Sim. Então, pandemias, que foi o caso, né? Divide uma geração passada para uma geração presente, assim, né? Eu dei um belo information aqui, assim, né? Mas eu acho que de supetão, assim, né? O grande ponto para mim, Sim. com certeza, de fato, a adaptabilidade, né? Uhum. O Daniel falou sobre clareza, eu falo sobre adaptabilidade de um novo público, de uma nova turma que tá mais rasa, que tá mais frenética, tá mais acelerada, né? Só num rios assim o tempo inteiro, né? Sim. Querendo se comunicar e querendo ouvir. E aí, obviamente, o contraponto disso é como prender a atenção dessas pessoas. É sobre o que elas acreditam, é sobre o Uhum. que elas entregam algo a mais. É sobre o que eu consigo mais atenção dessa pessoa para que ela faça algo, né? Isso é um pouco mais desafiador, profundo, né? Sim. Cara, literalmente, assim, um dos grandes inimigos da comunicação é o tempo. Uhum. Uma comunicação assertiva, ela precisa de um desenrolar de tempo ali, né? Qualidade, né? De qualidade, tempo de qualidade para você conseguir ter uma comunicação clara, né? E aí, quando o gestor tem a missão dele, né? Quando ele prioriza, ele consegue. Uhum. E um dos maiores desafios é o que fazer com o seu tempo, se você conseguir tempo para se comunicar, né? Se você priorizar e conseguir tempo para se comunicar com o seu time, principalmente, ou com seus colegas de equipe, né? Cara, é saber que o mundo mudou. Tem um palestrante chamado Dado Schneider. Ele sempre fala assim, né? Bem na minha vez. Então era a minha vez de sentar numa sala bacana, agora que eu sou gestor, sentar lá numa sala bacana, ter um carro bacana. E agora não. Agora nós estamos todos num mundo ambíguo, complexo, cheio de variáveis, Sim. cheio de intempéries muito rápidos, né? Acontece de manhã, já tem um impacto à tarde grande, né? Pode ter um impacto gigantesco na sociedade, alguma coisa que acontece de manhã, né? Então você precisa estar muito mais próximo. Né? E a galera mais jovem, eles pedem essa proximidade. Uhum. Eles pedem que você seja um gestor que conversa com eles. E que se faça presente e acessível para que eles possam tirar dúvidas. Né? O pessoal que é mais velho, eles aceitam melhor a sua ausência. Uhum. Aceitam melhor o fato de ter que marcar um horário para falar com você ou que você é uma pessoa ocupada. Uhum. As pessoas mais jovens, elas têm uma ansiedade causada principalmente pela endorfina, né? Eu não sei se é endorfina a palavra. Sei lá qual que é. Algum ina desse aí que... Gostei. 30 segundos você tem, porque eu tô gostando. Não gostei. Próximo. Gostei. Próximo. Então, assim, eles não esperam uma hora para falar. Eles não esperam um momento para conversar. Eles querem ali, eles querem agora. Eles têm essa ansiedade. E eles se frustram. Uhum. Olha o tempo que a gente se frustra com o telefone, né? E a bolinha tá rodando, tá carregando. 5 segundos. Próximo. Uhum. Ih, não tá. Aí trava. Acabou. Perdeu a chance, né? O tempo de rejeição de páginas, de sites, da web, né? Sim, diminui. É curtíssimo, porque a paciência das pessoas... De um vídeo a 3 segundos. A paciência das pessoas é absurda. Sim. Então imagina um garoto que vive isso o tempo inteiro, ansiedade pura, sentando na tua frente para ver você prolixo. Uhum. E ele só quer uma informação para continuar o trabalho dele, ou ele quer uma informação rápida para ir embora. É diferente de um cara que quer sentar com você, tomar um café e conversar sobre determinado assunto. E aí que entra o desafio que o Nicolas falou, da adaptabilidade, Nick. Se no outro eu não concordava, agora eu concordo demais. Sim. Adaptabilidade, cara, e estudo. Você se preparar. Como se comunicar com geração alfa?
Tá Uhum. escrito na internet, pô. Você tem que ir lá É. e tentar entender como é que a cabeça dessa galera funciona. Eu acho que pegar Porque não adianta feedbacks você também, falar né? assim, não, peraí, eu sou o gestorzão aqui. Eles Uhum. que se adaptem. Cara, Sim. você tá fadado a ser um gestor que a sua comunicação não chega. É isso que você quer? Hum. Então, você escolhe, Geralmente. né? E essa questão de pegar feedbacks também, né? Eu fiz essa pergunta porque tem um meme que brinca do teclado de pai, né? É o teclado do Daniel, foi muito tempo teclado de pai, que é o joinha e o ok. Porque só tem isso no teclado, né? Não tem uma frase completa. E eu recebi um feedback uma vez de uma pessoa que trabalhava comigo que eu tinha um teclado de pai. E aí eu refleti muito sobre essa questão de objetividade e tudo mais, mas principalmente dessa questão geracional. De mais do que oi, bom dia, tudo bem, como você tá, né? Que isso gera uma divisão na internet. Tem a galera do o que você vai fazer com oi, tudo bem? É dispensável. E a galera que, por que você é mal educado logo cedo? Tô cedo. trabalhando, né? É. E eu descobri que eu era do time mal educado depois desse feedback. Mas a gente conversou bastante sobre isso e eu entendi que era uma questão geracional. As pessoas mais novas queriam trocar, né? Oi, tudo bem? Uhum. Vamos conversar. E aí Oi, quer TC? Cara, Você tem lembra que, do Oi, quer TC, você cara? tem que ter... revelou a Você é idade. velho. É. Você tem que ter em mente que a comunicação está ligada diretamente à produtividade. Sim. Como é que é? Quem? A comunicação está ligada diretamente com a produtividade. Tá. Uma comunicação que chegou torta causa provavelmente retrabalho ou até Tá. então crises assim, inteiras. crises, pessoas perdidas, Casamento, enfim. né, cara? Uma Casamento é comunicação comunicação, cara. errada, Relacionamento é comunicação. o estrago é gigantesco. Então, quando você botar isso no seu DNA, tatuar isso, ó, cara, se eu me comunicar bem, tá relacionado à produtividade, fica melhor. Uhum. Fica mais fácil de você lidar no dia a dia, né? E principalmente entender que existem algumas coisas que não são negociáveis. Por exemplo, Uhum. você entendeu o que eu acabei de falar? Comunicação olhando no olho, olhando para a pessoa, né? Tem um palestrante que eu gosto que ele fala assim, CC-C, galera, agora. Que é mais corpo, mais coração e menos celular. Uhum. Guarda tudo aí, vamos prestar atenção em mim. Sim. Meu, pensa, eu tô aqui parado. Quanta informação tá chegando nesse bichinho aqui agora? Sim. Ao mesmo tempo. Quantas pessoas estão abanando a mão, levantando a mão Querendo por conta sua atenção. de alguma resposta, de alguma atenção? Sim. É muito grande. E não adianta, você tem que botar numa fila, minha opinião, tá? Uhum. Tem que botar numa fila. Se eu tô aqui agora, comunicando com você, Uhum. eu tenho que me conectar com você, olhar no teu olho e te transmitir a mensagem por completo. Sim. Se eu tentar fazer 3, 4 ao mesmo tempo, né? Dizem que as mulheres têm mais facilidade, têm mais habilidade para isso. Eu, de fato, não acredito que saia muito bem comunicado. Então, bota na fila, cara, e vai fazendo com qualidade cada um, porque senão vai afetar diretamente a produtividade do seu time, a produtividade da pessoa que está do outro lado, dependendo da informação que precisa pegar com você. Legal. E eu acho que a gente pode puxar o gancho para falar de conversas difíceis, né? Conversas complexas, porque no mundo corporativo a gente não tem só alegria, não tem só coisas fáceis e também não tem só trocas de informação e pedido, né? A gente tem pedido de aumento, mudanças, levar uma ideia muito disruptiva. E aí eu queria ir nessa linha. Qual que é a dica, né? Por exemplo, para quem está buscando um aumento salarial, uma mudança de cargo, como que ela deve se comunicar? Na verdade, se preparar, né? Que a gente falou que a preparação é a chave. Mas para quem está em casa, pô, morro de medo de falar em público, morro de medo de falar com o meu chefe. Qual que é a dica para de fato essa pessoa conseguir? Cara, legal. Eu vou falar algo que eu uso na prática, assim, né? Eu tenho tanta tranquilidade para falar isso que se algum colaborador meu estiver vendo, ele sabe exatamente sobre isso. Legal. Eu brinco assim, né? Me prepara 2 telas sobre o teu trabalho e por que eu deveria promovê-lo. Uhum. Perguntas de autorreflexão, né? Uhum. Exatamente sobre isso. E é engraçado, assim, Carol, porque não sei se o Daniel sente isso, assim, né? Eu falei brincando aqui, né? Que a gente ia começar a falar sobre isso. Falei, pô, eu vou ensinar o colaborador a pedir aumento. Tô lascado quem assistir sobre isso aqui, né? Vai virar um corte. Mas brincadeiras à parte, cara, isso eleva o grau de entrega do teu time, de performance do time. Sim. Porque o meu acordo é claro, é simples.
Cara, vamos fazer o seguinte, me prepara 2 telas e tal, veio... Para preparar 2 telas, por que 2 telas, né? Qual é a mágica, né? Eu vi isso de um gestor uma vez, de um mentor que eu falava muito com ele sobre isso. Para que a pessoa não tenha muitas dificuldades de montar, né? 2 telas. Caso ela tenha, ela nem te apresenta e nem te procura para falar assim, cara, não consegui fazer 2 telas de meritocracia aqui para conseguir convencer o meu Já chefe. elimina, né? Você já elimina. Entendi. Exatamente, você já parte daí. E a partir daí é criar acordos, criar entregas, sabe? Eu só, olha, não tô te prometendo nada, mas se isso acontecer, obviamente com base nessa entrega, e aí essa entrega, né, a gente que é gestor sabe disso, precisa ser uma entrega mais relevante do que o salário de um ano desse colaborador para ele pagar essa entrega, e aí, obviamente, isso precisa ser quantificável, né? Nosso chefe adora falar sobre isso, né? A empresa não é uma ONG, eu concordo também, obviamente, com isso. Ninguém tá ali por gracinha, obviamente existe uma finalidade para fins lucrativos e é uma troca, isso para que isso aconteça. E fala assim, ó, daqui 1 ano a gente senta, quando isso aqui acontecer, a gente senta e debate. Como é que vai ser o faseamento e a entrega sobre isso? Beleza? Beleza. Dá 1 ano e não aparece. Eu vou falar. 20%. O retorno é de 20%? O retorno é de 20%. Caraca. Das pessoas. Que loucura. É sobre isso. É sobre isso. As pessoas estão... E sabe qual é o argumento que vem pra mim? Pô, chefe, as coisas estão tão difíceis lá em casa. Pô, comecei uma obra e parou, tô precisando de aumento. Entendi. Assim, eu não julgo, obviamente, porque é o que a pessoa tem na hora. E assim, eu falo que é o que tá no coração, né? É o que a pessoa vem e tá quase te pedindo uma ajuda. E a ajuda vem em formato de aumento. Que, cara... Remete à ONG. Que remete à ONG. Desse formato, sim. Nesse formato, sim. Nesse formato, você tá levando a empresa pro lado de uma ONG. E não é lá do... Você imagina, tá pedindo né? ajuda, né? De alguma forma, Imagina, né? cara, ajuda. posso te ajudar a aprovar uma margem consignável e mandar um e-mail pro gestor da RH pra te emprestar R$10.000 e dividir em 12 vezes o teu salário, quer? Caraca, sim. Ah, cara, isso me ajuda. Entendi, Tem cara. nada a ver com promoção. Tem nada a ver com Legal. promoção. Porque o cara confunde, né? Ele, quando te traz isso, ele traz uma dor. A dor é falta de dinheiro. E vamos lá, né? Eu já fiz alguns treinamentos com a equipe falando sobre mentalidade financeira. O cara vem dizer pra mim, assim, poxa, meu salário não era tanto? Olha só quanto que eu tô aqui. E ele me traz o extrato do banco. Não, cara, cadê teu contra-cheque? Não, mas o contra-cheque é a mesma coisa que eu recebo. Não, tem o bruto e o líquido, né? Como assim o bruto e o líquido? Aí você fala, nossa, tá mais embaixo, né? A conversa é mais embaixo. É um outro tipo de conversa. Mas remando de volta, Carol, é isso. A taxa de retorno... Caramba, muito bom esse é de 20%, dado. cara. É de 20%. Porque as pessoas... Ou elas não se preocupam, elas somem. E ela tem uma autocrítica de falar assim, cara, isso aqui não... Não é o momento. Ou não, isso aqui não me promove. Do tipo, ó, bati meu ponto todo dia de 8 às 18, entreguei isso aqui e tal. Eu costumo falar, um salário a gente já é pago, né? Pode parecer meio grosso, meio assim, mas vamos lá, né? Pra você fazer o que você faz de 8 às 18, feijão com arroz, você já tá sendo pago. Sim. Pra ter um plus salarial, você tem que ter uma entrega um pouco maior do que o que você é pago a fazer. Então, desmistificar isso um pouco e tal, eu acho isso muito legal. Quem me procura e eu falo, eu tenho um papo super aberto, mas o cara precisa tomar um choque de realidade, ele precisa saber. Agora, pra quem vem, cara, eu brinco que a gente tá criando um monstro, né? Porque o cara vem e eu tenho 10 anos como gerente aí, né, na Brasal, na empresa, na firma, já falei. Tem gente que procura de ano em ano. Caraca. Procurou, voltou, entregou, promoveu. Ano que vem, falei, não, calma, bonitão. Agora vamos, né, um pouquinho mais passado, assim. Mas volta a cada 2 anos, volta a cada 3 anos. Isso é muito legal. Porque você sabe que o cara tá adorando essa adrenalina. Mas tá entregando condizente, né, com aquilo. Né? Acho que conversas duras dentro da empresa, né, a hora de falar, dar más notícias, eu gosto de 3 coisas. Número 1, ser um bom ouvinte. Então, a gente não falou, acho que a gente não falou ainda sobre ser um bom ouvinte. Então, ser um bom ouvinte é o número 1 de tudo. Se você vai para conversas duras, não tente falar só você. Escute. Número 2, usar mais perguntas do que afirmações.
que causam reflexão. Então eu não vou ficar em conversas duras afirmando, você errou nisso aqui. Você pode falar assim, aconteceu esse fato, e qual a sua opinião sobre ele? Uhum. Você acha que você estava certo ou estava errado? Sim. E aí você causa reflexão na outra pessoa. Então, usar mais a interrogação do que o ponto final. É a Sim. segunda técnica. Legal. E a terceira é abrir espaço para a pessoa te convencer também. E tem uma frase que é massa para isso. Então você fala assim, esse é o meu pensamento, mas eu não sou dono da verdade. Se você, eu te dou total liberdade para você me convencer do contrário. Cara, isso em conversas duras, né? Conversas que são mais... Eu não tô falando do extremo da dureza, que é quando você vai demitir alguém. Sim. Quando vai demitir alguém, meu irmão, pra mim é facas guinsu, sabe? Corta rápido. Cara, a pessoa senta e fala, meu irmão, Tramontina, então, cara, vamos, corta bem também. vamos A problemática. ao problema aqui. Uhum. Cara, estou aqui pra finalizar nossa parceria. Uhum. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Uhum. Não tem, esse momento é difícil. Uhum. Eu não quero ficar dourando a pílula e nem tornando isso aqui uma conversa factoide, uma narrativa. Ponto. Uhum. Se você quiser me dar um tempo para eu me recompor e conversar um pouco melhor sobre isso, a gente pode falar um outro dia. Mas hoje o que eu tenho é isso. Nós estamos finalizando a nossa parceria. Eu nunca falo para as pessoas, não gostam. Cara, eu decidi te demitir. Eu estou te desligando. Eu não gosto. Eu sempre gosto de falar. Eu estou optando por encerrar a nossa parceria. Isso não é igual ao justo, não? Você Só está avisa. demitido. Bota todo mundo na sala. Jargão de programa, muito né? bom. Reality show. É estilo assim, de gestão. Tem cara que eu acho que chega a gestor e sonha, né? Fala, cara, um dia ainda vou chegar. Só Você pra está demitir. demitido. né? Sei lá se alguém tem esse fetiche. Eu não tenho. Uhum. E essas três coisas, então, você usar dessas três técnicas para ter conversas difíceis, tornam momentos difíceis em momentos de reflexão e aprendizado. Sim. E é muito mais legal do que simplesmente conversas duras me dão um treco no estômago depois, sabe? Caramba. Você sai assim, Tadinho. eu sinto uma parada assim, eu tenho uma conversa muito dura, depois eu saio e eu falo assim, pô, eu devia ter pensado isso, eu devia ter falado aquilo, pô, eu não devia ter falado aquilo. Por quê? Porque a ansiedade de tratar o problema e se livrar rápido da conversa dura nos faz ser imediatistas e imbecis. A gente precisa ter... Conversas duras são feitas de escuta ativa. Sim. De escutar a pessoa olhando no olho dela e tentando entender o que ela tá te falando. Não adianta, cara, chegar, né? A não ser que você queira. Se for, existe uma diferença muito grande em comunicação, que é conflito, né? E confronto. Conflito, cara, eu tô andando na mesma direção que você, a gente tá conflitando aqui. Mas a gente tem um objetivo em comum e a gente vai alcançar. Confronto, a gente vai bater de frente e um vai morrer. Uma ideia vai morrer. Não é assim. Momentos difíceis, nos momentos difíceis, os conflitos, eles são nocivos e desconstroem. E os confrontos, né? E os conflitos, E conflito, cara, só existe com um podendo falar, o outro podendo falar. E havendo escutativa entre as duas partes. E você está aberto a ser convencido. Isso tem que ser de verdade. Sim. Você não pode pôr uma conversa dura falando assim, vou enganar porque eu tenho técnica, eu fui treinado para isso, mas ele não vai me convencer. Entendi. Não. Você tem que ir para uma conversa dura, disposto a ser convencido também pela outra pessoa. Né? E aí nasce um negócio muito bacana, que é cocriação, cooperação e até competição. Que às vezes você está tendo uma conversa dura com um colega teu que faz a mesma coisa que você. Você não é gestor. Às vezes eu tô chamando o Carlos lá, a Fernanda, barganhas, né? pra ter que conversar. E aí, cara, se eu for pra confronto, alguém vai ter que perder. Sim. Se eu for pra conflito, a gente vai chegando em algum lugar. avançar e vai parar de bater uma hora, entende? E vai caminhar junto aqui. Legal. Isso é interessante nas conversas, né? Assim, só falando sobre esse é um ponto muito interessante de falar e polêmico, né? Sobre o desligamento. Obviamente sofri muito com os desligamentos há muito tempo atrás, quando eu fui gestor. Eu comecei coordenador em 2010, né? Então são aí 14 anos de gestão e depois 10 como gerente. Eu vou falar assim, de gerente para cá, ou depois da gente ouvir e começar a caminhar isso de forma
clara e objetiva com o colaborador, eu vou te falar, a demissão não pode ser surpresa. Entendi. Quando um cara se chama assim, liga pra ele e fala assim, vem cá que eu quero falar contigo. Ele já vem com pelo menos 50% na cabeça dele e fala, eu vou ser desligado. Uhum. Por quê? Existe um processo antes da demissão que são os feedbacks, cara. Que são os encontros com o cara e fala assim, bonitão, você tem 3 meses, cara. Uhum. Por quê? Porque a gente já falou isso, falou isso. Cara, a próxima conversa é sobre demissão. Uhum. E aí a demissão fica mais fácil, né? Uhum. Então, brincando assim, a demissão começa com doses homeopáticas antes de um Entendi. feedback um pouco mais puxado. Uhum. E lembrando, né? Parece trivial, mas a comunicação, ela às vezes pode até ser redundante. O feedback, obviamente, ele é sempre individual, né? Uhum. O feedback mais nocivo, Isso mais é puxado, Sim. mais tete a tete, sempre individual, sempre. Uhum. Elogie em Ele- público, repreenda em exatamente, isso que eu ia particular. falar agora. Cara, a repreensão tem que ser no tete a tete. Legal. Enfim. E aí, à medida... Agora é one-on-one. One-on-one, bem Faria Limers. E aí, isso são coisas que vêm acontecendo ao longo. Uhum. Cara, eu vou te falar, eu quando tenho na cabeça pra desligar um colaborador, quase 1 ano. Caramba. É quase 1 ano. Pra falar assim, em 1 ano esse cara já vai saber o que vai acontecer. Eu vou até te falar assim, se existe um processo de melhoria pra tudo, né? A gente tem um processo de melhoria. Pra mim ele também é assim. Ele é... O feedback da equipe normalmente é assim, nossa, mas demorou, hein? Sabe aquele feedback do cara que você manda embora e o, Sim. o colega de trabalho fala assim, não, mas também demorou, né? Esse cara se esforçou pra ser mandado embora. Entendi. Ele fez o que fez, né? Uhum. E esse é o feedback que eu mais escuto. Caramba. Esse é o feedback que eu mais escuto do time. né? Principalmente dos puxa-saco. Não, dos puxa-saco assim, pô, chefe, boa decisão, hein? Mandou bem. Mandou bem, hein? Mandou bem. Nick, às vezes, né, cara, a vida, circunstâncias nos colocam em situações que a gente tem que fazer um desligamento sem que o cara estivesse preparado, né? Ah, não, eu conheço a tua história, né? É, Mas enfim, tipo, foi redução atípico, de assim. custo. Sim. É, Às vezes o cara infringiu algo, né? Você teve isso, né? Eu lembro Sim. da tua área, você teve o cara infringir um código de ética da empresa Entendi. e tal. E aham. aí é que tem que seguir em isso mesmo, né? tem que ser aí tem rápido. que ser. Eu queria até perguntar Porque sobre quando essa você questão. consegue construir a Sim. demissão, é uma história. Mas quando você não tem tempo para isso, Pra isso. aí ela é dolorosa. Mas eu queria entender um pouco mais essa construção da demissão. Se existe uma chance, por exemplo, daquele colaborador começar a sabotar por entender que ele pode sair ali a qualquer momento. Tipo, você já passou por alguma situação assim que esse processo ele foi negativo ou ele sempre é positivo quando você constrói esse processo de desligamento? Ele é positivo porque, assim, pra mim, ao meu ver, ele é sempre positivo pra mim como gestor. Uhum. Como o Daniel falou, né? A gente é gestor, mas é pai de família Uhum. e sabe que, pô, você tá desligando muitas vezes um cara que é pai de família. Sim. Nossa, que doloroso, é difícil, mas Uhum. tem que fazer. Alguém tem que fazer esse trabalho. Mas o positivo é no sentido de ir preparando a Aham. pessoa, né? Do processo Do mesmo. processo. E quando, eu vou te falar, várias vezes quando eu fiz algumas demissões, várias não, algumas delas, o colaborador me disse que já estava de olho no mercado. Uhum. Que já sabia que tinha que ver alguma coisa, ele já estava atento Uhum. às oportunidades de fora. Quando esse processo vem acontecendo agora, tem também o contrário, o colaborador reverter um processo de demissão. Isso é igual namoro legal. e casamento, né, velho? Você vai sentindo que não tá legal, né? Entendi. Você vai sentindo, e a pessoa tem que saber, né? Você tem que ser claro, né? Você tem que ser coerente, né, com as ações e fazer com que ele vai percebendo os sinais, né? Uhum. Esse meme tá na moda agora, né? Quando eu ficar rico, não deixarei de falar com as pessoas, mas haverá sinais, né? Então, Sim. é sobre isso. Quando você for desligado, Se for eu não deixarei de falar com você, mas Mas haverá sinais. Mas haverá sinais. Coisa horrível. É sobre isso, cara. Mas sabe o que é mais... Muito bom. Sabe o que é pior? É que ao contrário não acontece. Tem gente Como que assim? pede Qual é o demissão pra você e não te dá sinal nenhum. Nossa, mas Não. eu senti uma alfinetada na mesa agora. não, Eu senti alguém uma não tem Total. pena pra receber o sinal. Total. Alguém Chega assim, não você tá fica com ficando O aquela nervosa. Wi-Fi tava desligado O Wi-Fi agora. O tava- Wi-Fi, ó. Cadê Sabe qual a a cara que você disponibilidade? fica, cara? Cachorro caiu da mudança. Sacanagem. Muito Você bom. fala assim, não, me fala. Cara, aproveitando isso, a gente tá falando também. Muda de assunto. Vamos mudar de assunto. Aproveitando aqui agora, né, a mesa.
as conversas informais, né? A gente falou muito dessas conversas oficiais da empresa, mas a gente sabe que o endomarketing acontece mesmo na Rádio Peão. É ela que é responsável por toda e qualquer comunicação da empresa. Queria que vocês comentassem se existe uma boa prática para isso? A Rádio Peão, ela é prejudicial? Como que vocês enxergam isso nesse cenário hoje como gestores? A Rádio Peão, cara, eu acho que ela é incontrolável. Uhum. Ela não, aí tem aquelas coisas, né, que na empresa elas são... Tem coisas que são gerenciáveis, então tem coisas que não são gerenciáveis, né? Que são influenciáveis. Então a Rádio Peão, primeiro ela precisa ser respeitada. Você precisa entender que ela é uma realidade e aceitar. Aceita que dói menos, pai. Né? Aceita que dói E aí menos. entender também que você não pode gerenciar. Sim. Que o seu papel como líder, seu papel patronal, se eu posso usar essa palavra, é de influencer. Sim. De influenciar É de as fazer conversas parte, que vão né? acontecer no corredor. Uhum. Se você não for fazer parte, porque geralmente você que é líder não vai fazer, Uhum. né? Se você for... Se você faz parte, você não é rádio. Principalmente se você for o tema da Rádio Peão, é assim, você se ligar que ela acontece, observar e tentar da melhor forma possível influenciar. Como? Você sabe que tem alguém que está lá na Rádio Peão. Uhum. Se você olhar a Rádio Peão, parar de olhar a Rádio Peão com mimimi e com coisinha assim, isso eu não quero isso na minha equipe, não vai acontecer na minha equipe. Se você parar e encarar a Rádio Peão como um negócio que existe pronto e você vai lidar com ela da melhor forma possível, você vai trazer as pessoas que mais falam na Rádio Peão, que você vai começar a observar isso, fulano gosta do cafezinho lá e gosta de falar. Você observa, se você observar, você pega. Se você pegar, o que você vai fazer? Você vai chamar aquela pessoa na sua sala. Sim. Você também vai tomar café com Você ela. vai virar fonte, né? Você vai virar fonte de informação. Que Porque o que as pessoas mais adoram? A fonte. Não, o que elas mais adoram? Eu tô sabendo. Sim. Cara, Gente, não, ouvi. não te conto, Cara, nem sim, te não conto. muito sabem bom. quem me falou que fulano de tal tá saindo. Nossa, essa frase, o nego vai à loucura. O pessoal sai da reunião. Aí, sabe, o gestor fica assim. Já ouvi do meu chefe. Meu chefe atual. Não quero saber de Rádio Peão. Ah, coitado. Mal ele sabe. Falei pra ele, chefe, isso não existe. Por favor. Cara, Tem que influenciar a Rádio Peão. Sim. E nem tentar controlar ela. Não existe. Não, eu vou te falar, eu já usei a Legal. Rádio Peão a favor. Conta esse case pra gente. Influencer. A favor, eu sou Vamos influencer. lá. Senhoras e senhores, vinheta na tela. Não, pode porque eu fiz. Pode porque Cara, eu fiz. mas Nicolas é muito influente na firma, né, gente? Eu tava andando lá e Nicolas todo é. mundo... Ai, você que faz podcast com o Nicolas. Eu Nossa, sou que é isso? coadjuvante do seu podcast, Nicolas. Eu fiquei muito feliz com isso. Ah, que isso, cara, que isso. Não, o cara me parou na festa da firma lá. Não, você já viu o Instagram dele? Já. O Nicolas. Não, é o Nicolas. Na cadeira, assim. Não é qualquer Nicolas. É ele o na cadeira. Nicolas. É. E em breve... Ele tem um artigo e próprio. já tem um domínio, onicolas.com. Muito bom. Caramba. Já paguei o domínio. Eu tenho danielleandro.com.br. Que legal. cara. Tem? Muito bom. Isso é muito bom. Não, cara, é sobre isso, assim, Só nunca fiz nada com ele. só nunca fez nada, né? Eu queria descobrir, né, e entender Uhum. como é que tava o nível de propagação e quem era o cabeça Aham. da Da notícia. da notícia da Rádio Peão. E comecei de propósito, começar a soltar algumas informações pra saber se ela rodava. Você fez igual a Anitta fez. Foi? Como é que foi Anitta isso? Alguém vazava as notícias dela pra Agora é a vez de imprensa. Carol. Eu fiz. É que, cara, é idêntico. Ela sabia que alguém vazava as informações. Ela contou uma mentira pra cada amigo. Aham. E a fofoca que saiu na mídia, ela descobriu quem É isso. Ai, mentira, É Nicolas. Caramba. Muito bom. O Nicolas Ô, Anitta. Nicolas da Anitta. Ô, Nicolas Anitta. Não, eu quero um post no seu Instagram de o que Nicolas e Anitta têm em comum. Tem Duvido. como. Olha aí. É isso. Olha aí. Duvido você fazer isso. Mas é isso. Eu já usei ela a favor nesse Caraca. sentido de soltar algumas informações e falar assim: quem tinha essa informação era fulano. É, Quem tinha essa era Beltrano e quem tinha então, juntou. essa juntou. Caraca, essa dica é muito boa, Nicolas. Isso é forte, hein? Nicolas e Anitta. Nicolas e Anitta, tudo a ver. Jeito estratégico. Eu acho que pode, porque eu fiz de comunicação uma coisa muito legal de você fazer, e eu fiz isso, é o seguinte: tentar mapear quais são os seus principais pontos de influência. Uhum. Você pegar as pessoas que podem te ajudar no processo de comunicação.
né? Legal. Então, fazer dessas pessoas aliados para você fazer as informações chegarem em determinados departamentos. Eu usei dessa técnica, né? De pegar, isso foi uma coaching que eu tive, né? Foi a Helena, a última que ela fez. Ela até, inclusive você era uma das pessoas que eu falava que era importante. E pessoa importante para dentro do time disseminar alguma informação que você quer que chegue, né? Então, qual que é a ideia? Primeiro, como você escolhe? Pessoas que você tem empatia. Gente, isso não vale só para gestor, não. Tá? Sim, para a vida, né? Vale para a vida, vale para tudo. Vale para, se você é um analista numa área, tem 10 pessoas trabalhando com você e você precisa se comunicar, existem pessoas que vão te ajudar nesse processo. Então, primeiro, você tem que ter empatia com a pessoa. Segundo, a pessoa precisa ser um bom comunicador. Terceiro, a pessoa precisa ser respeitada no meio em que você quer que a informação chegue. E aí você usar mensageiros é um pódio que eu fiz muito bacana. Sim, né? legal. De você falar assim, cara, eu sei que se eu falar, pode peso, não soar da mesma forma. Por exemplo, eu já quis que determinada informação chegasse no time para melhorar o clima organizacional, mas eu não queria que chegasse direto por mim. Tem outro peso, né? Eu queria que chegasse por uma pessoa lá de dentro, porque eu sabia que ela ia chegar com a felicidade. E eu sabia que ela não ia se aguentar. Então eu cheguei e falei assim, olha, vem cá, eu tô pensando em fazer um negócio com o time. E é esse, e a meta que era essa, vai virar essa, e todo mundo vai bater a meta. Não teria o mesmo sabor se eu contasse. Aí eu falei pra ela assim, cara, vê o que a turma acha lá. E essa pessoa saiu pra ver o que a turma acha. Mano, a felicidade, energia, o né? engajamento, Legal. a energia que isso gerou foi outra. Né? Então, o mensageiro é muito importante, né? Pra informação chegar. Cara, como é gostoso. Eu já fiz isso também. Isso aqui é meio malandragem, mas a vida é feita de... Não é malandragem do mal, né? Malandragem do bem. Mas a pessoa chega pra você e fala assim, poxa, o Nicolas arrebentou no último podcast. Ele foi sensacional. Aí eu chego no Nicolas e falo, Nicolas, a Carol me falou que você arrebentou no último podcast. Não tem o mesmo sabor. O que eu faço sempre? Carol, fala pra ele urgente. Isso vai ter tanto valor pra ele. Carol, formaliza isso. Me manda um e-mail com isso. Carol, me manda um áudio aí no WhatsApp. Porque eu vou fazer disso um momento de conquista. Você faz disso um troféu, sacou? Legal. Que é muito mais legal do que você ouvir e achar que você é importante. Mais importante de um colaborador, de repente, ou uma pessoa que está do seu lado, é ouvir isso. É mais importante do que você passar a mensagem, né? Então, isso também é outra coisa que eu fiz que é muito legal. Você, sempre que receber, principalmente eu, trabalho muito, muito, muito com atendimento a clientes. E clientes brabos, né? Então, você imagina, você fica sem tomar água 4 horas, mas você não fica sem internet 4 horas. E eu escolhi trabalhar com TI, né? Então, cara, você não fica, no seu ambiente de trabalho, não fica 4 horas sem internet. Tá maluco. Não fica, horas. não fica. Fica 30 minutos. Você pode pegar qualquer função, o cara não fica. Ah, mas o cara limpa banheiro. Não fica. Fica puto. Pode ficar, mas fica com um mau humor horroroso. Você fica 4 horas sem beber água. Você fica 2 horas sem ir ao banheiro, 3 horas, até 4 horas sem ir ao banheiro. Mas você não fica sem internet. Então o cara tá indignado lá, né? O tempo inteiro. O cara tem um feedback positivo, aquela pessoa só toma porrada o dia inteiro, cara. Porque ele trabalha com assunto crítico. Então você faz aquela pessoa receber um negócio bom, meu irmão. É o que você falou, energiza. Dá outra pegada, né? Linguagens do amor, né? Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. E você, Carol? Pode porque eu fiz. Cara, assim, né? Queria trazer algumas dicas que vocês devem perceber na comunicação aqui dos nossos hosts, que é o uso de analogias. É muito legal isso, porque eu não sou uma pessoa de TI, eu sou uma pessoa de comunicação. E quando eu entrei na TI, tudo parecia muito estranho. Porque as coisas não podem ser contadas como uma história, elas não são coisas, elas são abstratas. E aí, o jeito mais fácil para mim sempre foi desenhar, ou contar uma história, ou criar uma analogia para isso. Para eu poder entender e para eu poder explicar para as pessoas. O que é analogia, né? Analogia é quando você usa elementos, né, parecidos, que cumprem a mesma função, né? Então, você deu vários exemplos hoje aqui na comunicação, mas eu lembro, vamos explicar o que é uma API. Imagina que você tem uma casinha. Para chegar na casinha, temos... E aí, foi muito legal, porque eu recebi um feedback recente de uma pessoa que disse que viu uma apresentação minha na TI, e ela entrou na TI
por causa dessa apresentação, porque ela achou fácil de entender. E eu pensando, cara, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo, eu só não tinha entendido mesmo. Mas isso virou uma constante de usar termos mais simples, usar historinhas, né? A história da criança de 6 anos, mas isso realmente funciona na vida real. Então, acho que essa é uma dica, assim, do Pode Porque Eu Fiz, porque as pessoas sempre comentam dessa facilidade de entender coisas complexas quando se usa analogia. Então, Cara, acho que esse eu adoro usar analogia com time de futebol, né? Uhum. Falar de equipe, É muito falar bom. de Sim. time, de colocar as pessoas no lugar certo. Imagina o Messi na zaga, imagina o Messi goleiro. Ah, mas a pessoa tem que ter Ele esse não se- background aí. Tem Eu não tem que entendi ter. nada. Não entendeu nada, cara. que porque isso? na área que você atua, Sim, né? faz Funciona sentido. muito bem. Tem isso. Eu, Ah. Eu pô, gosto por muito de exemplo, falar. com o time do Thiago lá, Thiago Uhum. que não tá aqui. Se eu usar analogia de futebol, não vai você tá rolar nada. louco. A galera Assim, não é viagem. fã Fala de assim, ó, futebol. numa balada gay. Mentira. Não, a galera não é fã de futebol, né? Não é um Mentira. negócio que a galera gosta. Mas, Mas eu tenho outro outro hack. outro pode porque eu Aham. fiz. Que eu acho que mudou minha vida mesmo. Uhum. Que é fazer um treinamento de oratória. É legal. Então eu fiz um treinamento de oratória há muito tempo atrás. Uhum. Eu era um programador, Uhum. cabeludinho, meio rechuchudinho, que adorava jogar. Você era garoto de Counter programa? Strike, e desenvolvedor. E de repente, eu me vi numa situação assim, eu olhei pro mundo ao meu redor, Uhum. eu trabalhava lá no Ministério da Educação, e falei assim, cara, os caras que ganham mais são gestores. E são os caras que fazem levantamento de requisito com o cliente. Uhum. Então é comunicação. Cara, eu fiz um curso de oratória. E aí você acha, né, que oratória é ir lá para aprender a subir num púlpito e falar, ou vir aqui no Pode Porque Não e falar Uhum. sem Mastigar. se embolar, né? Aham. Não. Oratória começa do beabá. Começa do remetente, Uhum. mensageiro, receptor, né? Uhum. Começa disso tudo. E aí você fala assim, nossa, mas era tão óbvio, mas tudo isso tem nome, Uhum. né? E aí você desenvolve essa técnica importante. Legal. Você aprende palavras que dispersam, Aham. né? Mas, Vício de linguagem. vícios né? de linguagem. Vícios Você de começa linguagem. a perder isso. Você vê que aqui no Pod, a gente evita esse tipo de palavra. Sim. E a gente procura desenvolver uma comunicação ágil, assertiva e constante. Uhum. Porque senão a gente perde. A Sim. gente perde vocês. Então, Uhum. não é à toa isso, né? Não é... Uhum. Senão a gente vai ficar com um podcast super chato aqui. Uhum. Então, isso também nas conversas tem todo o seu valor, cara. Então, Sim. Pode Porque Eu Fiz, faça Legal. um curso de oratória. E hoje na Udemy, na Udacity, tem a R$ 29,90 Tem, né? e tem todo o conteúdo lá, conteúdo extenso, né? Legal. Eu indiquei para alguns gestores do meu time recentemente e o cara voltou depois e falou, cara, como é que eu nunca pensei nisso antes? Sim. A gente vê diferença na. Vê. Vê, O com Henrique, certeza. posso Uhum. falar Henrique, é um Lima. O Léo Henrique também. Acho que ele mudou total a comunicação Total. dele. Depois É que isso ele. aí. Show de bola. Legal. Então vamos para nosso Pode Porque é Bom? Pode porque é Pode bom. que é bom. Pode porque é bom. A gente dá dicas aqui para você fazer em casa sobre o nosso tema. E aí, o que vocês têm de bom sobre comunicação? Então, eu separei aqui um livro chamado Comunicação Assertiva, né? Ah, legal. Não, por Aprenda menos, a né? arte de falar e influenciar, né? Uhum. Ele é de novembro de 2021. A autora é a Débora Brum. Tá? Uhum. Esse livro eu ganhei em 22. Eu ganhei esse livro, se eu Legal. não me engano, em 22. E ele é muito interessante porque ele fala exatamente de comunicação em empresas. E Sim. ele traz muita coisa prática Ah, e legal. técnicas. Uhum. Desde o beabazão lá mesmo. Aham. Então eu falei de um curso, né, no quadro anterior, eu falei do curso na Udemy, mas uma leitura desse livro também vai te trazer muita coisa, que é assim, principalmente ele fala da camada do cérebro que ativa na hora que você está Uhum. se comunicando, razão e coração, né, razão e coração Uhum. também fala muito nesse livro, e fala dessas 3 coisas que eu falei numa fala minha atrás, né, que é Uhum. a objetividade, a clareza e a assertividade, né, Sim. na hora da comunicação, que você tem que ter esses 3, né. Uhum. Então, muito das falas que eu trouxe hoje aqui são tiradas desse livro, Legal. né? Caramba, muito bom. Dessa leitura aqui. É um livro super fininho. Eu não gosto de ler muito. Aham. Eu tenho essa característica. Eu prefiro ouvir Uhum. eu prefiro assistir YouTube, série. Não sou um exímio leitor. Mas esse livro ele é gostoso, ele é fácil, ele é rápido de atender. Eu tô com um anúncio dele aqui na minha frente na Amazon.com, né? Ele tá por R$ 35,00 o físico e o R$ 29,90 o Kindle. Legal. Então, Bom.
Vale a pena. Essa leitura aqui não é transformacional, não muda a vida, Uhum. mas ela traz muita coisa para você entender melhor o processo comunicacional Uhum. nas empresas. E Sim. eu acho que isso que é legal. Ele foca nisso, ó. É comunicação humana em empresas de todo o mundo, né? Legal. Muito bom. Legal, show de bola. Nicolas Sartori. Cara, assim, não tem como ir contra, né? Tem que ser coerente também. É sobre o perfil comportamental. Eu falo assim, o Uhum. pode porque é bom é você ser perito em pessoas, né? Uhum. E essa perícia é construção, né? Ela é uma jornada, né? De fato, eu tô um pouco nessa jornada e ainda me vejo um jovem júnior aprendiz nessa jornada toda. Então, para mim faz muito sentido falar sobre isso, sobre ser a pessoa, conhecer a pessoa com quem você está falando, Uhum. adaptar a sua comunicação com base na pessoa que você quer comunicar, que para isso para mim faz super sentido. O Daniel uma vez falou do livro do Disque, como é que é o nome que você falou? Isso aqui para idiotas? Ah, tá. Cercado de idiotas. Cercado de idiotas. Uhum. Esse também é um livro legal. Para quem, né, gosta disso, assim, talvez falaria dele. E para quem entender melhor, assim, e passar por um assessment, por um processo, arrasta para cima e eu faço o perfil comportamental. Tá aqui no link embaixo, Thiago. Né, exatamente. Mas Legal. tem essa característica e é muito legal saber sobre isso, né? Uhum. E o segundo ponto o Daniel colocou ali, talvez eu faça já um disclaimer aqui, mas é as 5 linguagens do amor, né? Sim. Que isso também traz eu ia falar um pouquinho dele também. Pode falar. É, Eu botei porque eu sei que tu se liga muito nisso aqui. Eu não botei Sim. para eu falar, não. legal, cara, isso é muito legal, assim, Uhum. a Carol matou a charada, né, sobre a linguagem do amor, e, cara, é um livro que mostra, assim, Sim. e aí, saindo um pouquinho do contexto só empresarial, que a gente deu essa conotação aqui, mas a gente falou bem brevemente, né, comunicação no relacionamento também é isso, né, entender qual é a figura de linguagem, né, do teu parceiro, enfim, da pessoa com quem você se relaciona. Saber o que faz bem pra Uhum. ela, né? Acho que isso dá Isso um é outro muito legal, cara. dá um outro Dá um programa. outro programa falar de linguagem. Que né? hoje a Legal. gente restringiu, né? É, Falou, a empresas, abrimos né? assim, mas... Mas pra empresa, Dá um falando outro de uma programa. forma É, mais sim. cis, né? Coaching integral sistêmico, sobre as 11 facetas da área da nossa vida. Com certeza isso passa legal. Legal. Cara, só um complemento, assim, eu tinha certeza, quando eu botei as 5 linguagens do amor, que eu falei, eu tenho certeza que o Nick Que vai eu falar vou disso. falar sobre isso, né? Porque é muito forte, né? Sim. Isso daqui. Então, só para dar aí a informação completa, né? Então a gente tá falando de um livro de 12 de junho de 2013, né? O autor aqui, deixa eu ver, cadê? É o Gary Chapman. Isso não é muito importante também, né? Porque quem conhece o Gary Chapman só um dos caras mais famosos do mundo em comportamento humano, e eu tô aqui vacilando. R$ 46,90 na Amazon, 44 no Kindle aí, né? Físico 46, no Kindle 44. Podia ter um link na Amazon, né? Que os E o caras mais compartilham nosso Também link. tô o mais achando, pensei a mesma importante, coisa. você fala assim, cara, a gente tá falando de comunicação em empresa, e o Uhum. livro remete a amor, você remete ao teu relacionamento, ou de repente até aos seus filhos e tal. Uhum. Mas, cara, é necessário trazer o amor. O amor é uma palavra importante no processo de comunicação. Sim. Não é assunto, não é fala piegas, na moral. Uhum. Você tem que trazer o amor, cara, para a comunicação dentro da empresa. Uhum. Você tem que ter empatia com a outra pessoa e, assim, trazer a forma... Vocês já devem ter ouvido falar, poxa, fulano é uma pessoa tão amorosa, né? Uhum. E isso, cara, é uma qualidade. Sim. É um adjetivo que te remete a uma qualidade, né? Então, a gente tem que ter, em dias tão duros, tão cheios de polarizações, brigas, né? A gente tem que ter mais, resgatar isso, sabe? Sim. E tentar sentir pelo ser humano, sempre, né, na hora de se comunicar, essa empatia e ter a palavra amor também dentro do seu coração, Sim. né? Ser amoroso com o outro Com ser outro, humano né? é importante. E às vezes, cara, é uma palavra que você bota no meio da frase, Uhum. né? o É tom uma de palavra, voz, né? é o tom de voz, é a forma como você olha pra pessoa, né? Uhum. Hoje eu tive uma conversa super dura com uma colaboradora. Karine, espero que você assista, Karine, que eu tô falando de você aqui. Tadinho. Ela
estava com uma situação de vida, não vou abrir qual, mas ela estava com uma situação de vida. E a gente começou a conversar, né? E eu falei algumas coisas para ela, muito técnicas, assim, muito sobre a empresa mesmo, e sobre a parte técnica que ela atua, e o quão ela era importante. Só que nesse momento eu não falei assim, eu falei para ela assim, o quanto você, sua vida, suas habilidades fazem diferença, não só na empresa, mas também no meu dia. Porque ter você, que é uma pessoa competente na empresa, me transforma numa pessoa que entrega mais, numa pessoa melhor. Legal. Então, cara, ela começou a chorar. Foi hoje isso, de manhã. Então, assim, eu me segurei muito, mas eu chorei. Eu falei assim, não tem problema você chorar, cara. Nós somos seres humanos. Sim. Então, no processo de comunicação, nunca esqueça que você está lidando com outra pessoas. pessoa, né? São Sim. seres humanos. E as 5 linguagens do amor não vai valer só para o relacionamento com a mulher, né, Nick? Sim. Vai valer para o relacionamento com os colaboradores também, né? Uhum. Você tem um colaborador porque é atos de serviço, Sim. pô, chama aquele cara pra conversar e dá um pão de queijo pra ele, sei lá, né? Serve um café pra ele, fala assim, vamos ali que eu vou te servir um café pra gente conversar? Puta, tu ganhou o cara, velho. Com Lá na certeza. firma, Não é não? vou te pagar um Monster. Ah, bicho, pagar um Monster pro cara lá. Ó, isso aí funciona lá, vale cara. demais. Funciona demais. É ato de serviço, né? Pagar Monster, Muito eu vou bom. te contar. É Eu me lembro de uma moeda confra de troca. Eu me lembro de uma confra de TI que eu fiz assim, ó. Hoje, pessoal, vocês vão sentar e todos os coordenadores vão servir vocês. 2019. 2019, né? Aham. Todos os coordenadores vão servir vocês. Cara, como foi legal, porque a gente tá fazendo isso, eu e os coordenadores vamos servir vocês na mesa. Nós vamos pegar a comida lá e vamos trazer para vocês. A cerveja, vamos abrir. Por quê? Cuspiu no prato do cara, não? Não, por quê que nós Não. fizemos... Cadê? Porra. Foi- Por quê? Quebrou o Porque, clima. porra, vamos lá, vamos... As pessoas que fazem por nós o tempo inteiro, né? Você que é líder ali, num determinado momento do ano, você vai lá e vai retribuir aquilo, né? retribui, né? Coisa desse Legal. tamaninho, velho. Não, mas Sim, faz diferença. legal. Faz diferença. Aproveitando o meu pod porque é bom, eu gosto muito de assistir Shark Tank. Então, pra quem não conhece, Shark Tank é um programa de pitch Legal. em que as pessoas vão procurar investimento e analisar o discurso deles é muito bacana, porque boa parte deles não dizem a que veio ou não dizem o propósito da empresa. Mais de 90% deles começam, apresentam ou alguma história ou quanto fatura, mas sem dizer exatamente qual o problema que eles resolvem. E é um exercício muito legal assistir pitch. Que legal. Sou viciada nisso. Isso é muito bom, assim, tanto presencial quanto... Mas isso me ajudou muito a melhorar como eu vendi os meus projetos. Porque você começa a entender que tem um padrão, a lógica, o que as pessoas querem ouvir, as perguntas. Então, essa estrutura de assistir pitch, pra mim, é uma terapia e é um estudo ao mesmo tempo. Então, pra quem não quiser ler sobre pitch, assista Shark Tank, acho que tá na 8ª temporada. E, cara, é genial, assim, pra mim, esse momento de troca. Que show. de- Legal demais. Muito legal. Legal? E é isso, acho que finalizamos. Recadinhos finais, senhores. Vamos lá. Nick Dias. Manda Nick que isso, cara. Dias. Manda ver. Eu? Então É. tá. Bom, gente. Primeiro ponto, então, né, que nós discutimos, todo mundo concordou. Uhum. Realmente, comunicação é um problema e é um Uhum. desafio. Segundo ponto, nenhuma geração, né, tem tanta ferramenta para resolver essa dor. Nenhuma geração teve, de gestores principalmente, de pessoas que estão à frente de empresas, né, ou até de colaboradores, enfim, tiveram tantas oportunidades de usar tecnologia para remover impedimentos e para tirar fricção desse processo. Que, principalmente com inteligência artificial, cara, você tem muita oportunidade. Para mim, inteligência artificial é uma tecnologia fortíssima para resolver problemas de comunicação. E terceiro, né, não ache que esse assunto é fácil. Uhum. Não trate comunicação de forma simplória. Sim. Uhum. Não pense que comunicação é saber falar. Uhum. Tem muito mais coisas por trás do processo de comunicação dentro de uma empresa, né? Eu acho que esses 3 itens são aí Legal. o grande aprendizado que eu tiro do nosso bate-papo aqui de hoje. Legal. Os grandes aprendizados, né? Os Sim. 3. Ah, que cara, dias. eu acho que explorei bastante, assim, falei bem tudo que eu tava em mente sobre esse tema. Uhum. Mas é isso, assim, né? Embora, apesar de tudo, essa comunicação seja né, a Carol comentou em algum momento aqui, pra cima, pros lados, pra baixo e tal, Sim. a comunicação sempre precisa vir. A gente brinca, né? Que ninguém sabe o que mudo quer,
né? Então, às vezes... Boa! Essa frase é excelente. Essa frase é muito Ninguém boa. sabe o que Como o é que a mundo gente quer. ia falar de comunicação e nem Não soltar fala, essa, não fala né, sobre amigo? isso, né, Essa cara? frase Saca aqui. é muito bom. Arrebentou, cara. Então, cara, é isso, né? O colaborador às vezes passa um perrengue danado, né? Sai da empresa, fala que não, né? Mas nunca Nunca trouxe. conversou sobre, né? Nunca diz pra que ele veio. Aham, né? legal. Então, né, se comunica. Quem assim. sabe o que muda o quê? Quem não chora não mama? Quem não comunica E eu não se sei comunica. falar Libras, velho. Então, Então é não sei, isso. brother, não sei. Legal, Então, seja intencional. né? legal. Muito boa E essa aí, eu acho frase. que a intencionalidade é sobre... O Daniel comentou ali um pouquinho também. Mas pra mim vem essa palavra, assim, né? Quando você quer promoção, você quer, vai lá e faça. Uhum. Tem um livro que eu até sorteei no último evento que eu fiz, sobre Seja Foda, né? Seja foda com a sua carreira. Uhum. Luciano Santos, né? Ele fala Uhum. sobre isso. E ele é muito bom. E ele Eu fala, gosto do seja egoísta com a Ele sua é carreira. seja egoísta, né? Com a sua Com carreira. essa carreira. Eu seja egoísta? Eu confundi? Não, mas acho que seja egoísta. Eu vou É, nesse livro. eu botei É um muito outro termo que eu vi no livro também. Mas tá valendo, Tá na vocês linha. entenderam. Aham. Mas seja intencional na comunicação, com a sua carreira, com o que você quer, com o seu objetivo pra alcançar, né? Afinal de contas, acho É que é legal. isso. Eu não dou conta, eu tenho que falar. Antes de passar para encerrar o programa, tem um lance que é muito importante, né? Cara, inteligência. Você não nasce com a inteligência, somente nasce. A inteligência é músculo, Uhum. né? Você tem que trabalhar. E o processo de comunicação, ele precisa que você utilize inteligência, né? Então, eu vejo um negócio, Carol, que eu fico triste quando eu vejo assim as pessoas aceitarem a limitação e aceitarem assim, eu não nasci inteligente, eu não tenho essa habilidade. E Uhum. O aceitar cara fala assim, eu não passivamente, nasci né? para me comunicar, eu não sei me comunicar. Uhum. É básico. Não Sim. dá para aceitar essa luta. Igual você falou que você perdeu o Outlook, dá. Mas se você falar que não sabe se comunicar, não dá. Sim. Entende? Com certeza. É o basicão. E a inteligência, cara, ela não é só nascer com ela. Tem pessoas que realmente nascem mais abençoadas, mas, pô, dá para trabalhar, Uhum. né? Para todo cara muito inteligente, tem outro muito esforçado que chega junto, Sim, né? com certeza. Então, comunicação é um processo que requer muita inteligência. Esse cara tem que... Tem que praticar. A palavra que você acabou de usar agora, qual que foi? Intencionalidade. Intencional. Eu falei, pô, olhei para você e falei, que cara inteligente, né? Aham. E aí você vê que uma palavra, que é a intencionalidade, ela não veio do nada, ela veio de um Sim. processo De de cultura, de estudo, de seja interessante, vivência, né? É, que Uhum. você passou na sua vida. sim. E aí, Legal. uma palavra, você consegue resumir todo um recado. É. Né? É isso aí. Então, tem que se esforçar, mano. Sim, legal. Você não vem com um pacote pronto. Tem que conquistar, tem que né? conquistar, Tem que exatamente. conquistar, isso aí. Legal. E finalizamos mais um programa aqui do Pode Por Que Não. Então, lembrando que a gente tá no Spotify, no YouTube, no Instagram e lá no TikTok pra Geração Z. É isso, pessoal. Beijo. Até a próxima. Pra geração Z. Cheira- Pode ir. Porque Porque não. não. Uou, muito bom. Valeu, galera.